Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando, ou melhor, está retornando o melhor podcast do Brasil. Eu sou Marcelo Lopes, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago para mais essa resenha, uma resenha pós-férias. Fala, Daniel, bom dia, cara. Fala, Marcelo, fala toda a nossa audiência, totalmente revigorados após essas semaninhas de folga aí, para repensar um pouquinho mais esse projeto Boleirando, para colocar na ativa, para a gente fazer a gravação aí de montão, para colocar entretenimento para vocês. Estamos quase fazendo um ano de Boleirando, agora no mês de abril, né? Estamos completando um ano de Boleirando e estamos começando essa segunda temporada desse podcast magnífico que está alegrando a família brasileira aí nessa quarentena que já faz mais de um ano, né? Então o Boleirando aí tá de volta para falar de tudo de futebol, né? A gente vai ter algumas mudanças, vocês vão ver, vocês vão perceber ao longo aí dos nossos próximos programas, mas estamos de volta com tudo para falar de futebol. E a novidade, por enquanto, é que a vinheta tá ali no stop, tá no banco de reserva por enquanto, e agora a gente vai direto aqui, não vamos chamar a nossa vinheta, o Marcelo pode até chamar a vinheta imaginária aí dele, mas a gente vai por enquanto porque a gente vai direto por enquanto porque a gente está preparando aí uma nova, a gente está vendo de colocar uma nova aí, de preparar, e claro que a gente vai ter que seguir a vinheta porque os momentos que o Marcelo chama a vinheta com aquelas musiquinhas dele, com todas aquelas peripécias que ele apronta, são momentos totalmente boleirando, né? Já é marca registrada, mas por enquanto está em construção, assim como você passa numa obra, tá vendo lá, tá em construção, também a nossa nova vinheta está em construção, já ela vai chegar para vocês. Mas Marcelo, já vamos começando o programa, né? Porque qual é o nosso tema de hoje mesmo? O nosso grandíssimo tema de hoje são o futebol e a sua infinidade de regras, mas o foco não são nas regras que já existem, são regras que a gente mudaria ou acrescentaria no nosso esporte bretão, Daniel, esse que nós tanto amamos. O torcedor clama por uma mudança, é tanto erro de arbitragem, é tanta bagunça, é tanta desorganização, que a gente só tem que se mobilizar algumas vezes e falar: alô, FIFA, pelo amor de Deus, ouve nosso chamado e mude essas regras aí. Realmente, a gente está aí, a gente vai fazer, na verdade, né, o que a gente vai fazer aqui é uma consultoria totalmente gratuita para a FIFA, a gente vai, acredito, né, eu não conheço as regras aí que o Marcelo quer alterar, mas acredito que a gente vai fazer um gabarito aqui, nada do que a gente falar vai poder ser contestado, porque será de muito bom grado para o futebol mundial. Acho que a gente vai fazer uma consultoria muito bacana aí, de graça, para todo mundo ouvir aí no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas de áudio. A gente vai fazer, realmente, a gente vai prestar serviços para a FIFA, ou então para a International Board, né, que é a federação não, a empresa aí que cuida das regras, né, do futebol, que determina as regras do futebol. Então a gente vai dar aqui o gabarito de todas as regras que tem que ou ser substituídas ou alteradas ou adicionadas no futebol aí, porque nos últimos anos, ano após ano, né, toda a temporada ali, quase ali no meio do ano, né, que geralmente é quando começa a temporada europeia, a gente vê que está entrando em vigor uma regra nova, 5 substituições, impedimento para lá, mão na bola para cá, não sei o que, VAR, muda isso, muda aquilo, cartão amarelo para treinador, cartão amarelo para torcedor daqui a pouco também. Então a gente vai falar o que a gente mudaria, o que a gente adicionaria, o que a gente não gostou dessas últimas regras que entraram, o que a gente gostou, o que a gente quer que aprove, que continue. Então eu vou dar-lhe a primeira opção de poder falar. Então, Marcelo, qual que é a sua primeira regra? O que você mudaria ali, que tá que você pensou assim, cara, eu não aguento mais ver o futebol sendo disputado dessa maneira, essa regra aí só veio para ferrar com a vida do torcedor e do jogador. Então, Daniel, pelo poder a mim investido, né, eu vou ter que falar da primeira regra, que é algo que me incomoda muito. É uma regra que não chega a ser exceção, porque tem alguns campeonatos que sim, isso acontece. Para mim, são os melhores, que é um formato de disputa muito bom, até porque causa emoções variadas, incríveis, mas tem campeonatos que não tem isso. E é o quê? Prorrogações obrigatórias antes das cobranças de pênalti. Para mim, todo campeonato deveria ter prorrogações obrigatórias antes da disputa de pênalti. E você vê momentos icônicos e incríveis com gol, prorrogação, e tem campeonato que simplesmente acaba o jogo e vai direto para os pênaltis. Não deveria ser assim. A prorrogação deveria ser muito mais que obrigatória, na minha opinião. Acabou o jogo, tá
resultado, não tá resolvido, empatou em saldo de gols, de jogo para jogo, tem que ter prorrogação antes da disputa de pênalti, Daniel. Na maioria dos campeonatos a gente sabe que tem, mas tem campeonatos que não tem ainda, então esses tem que aderir. Se eu falei é porque é verdade. Ih, cara, isso daí. Eu falei que a gente ia dar o gabarito aqui, mas já teve conflito aqui na primeira. Porque eu não gosto muito de prorrogação, não. Mas é aquela coisa, né? É que nem pênalti, né? Pênalti com os outros é muito legal. Prorrogação, pra mim, é a mesma coisa, né? Quando eu tenho um time que eu tô envolvido, eu vejo que o time que eu tô torcendo tá mal e vai chegar a prorrogação, eu falo assim, pô, poderia ir pros pênaltis logo, né? Mas sei lá, cara, tem momentos icônicos, mas também tem muito cansaço. Acho que às vezes até essa regra que botaram de poder substituir mais uma vez na prorrogação, além das 3, né, que normalmente já tinha, pode até ser uma boa pra melhorar o jogo na prorrogação, mas geralmente eu acho prorrogação meio blé, sabe? Mas tá aí a nossa primeira regra. O Marcelo gostaria de mudar, eu sou meio em cima do muro. Tem jogo que é muito legal ter prorrogação, né? Mas principalmente quando a gente sabe que o time que a gente tá torcendo não sabe bater pênalti direito, já tem um histórico não muito legal. Mas eu gostei dessa primeira, a regra que poderia realmente ser muito bem colocada. Até porque tem que padronizar, né? Porque tem, por exemplo, o Champions League tem prorrogação em todo mata-mata. A Libertadores não tem, vai direto pros pênaltis, né? Não tem prorrogação. Então, acho que seria bacana dar uma padronizada. A Copa do Brasil, por exemplo, também não tem prorrogação, né? Vai direto pros pênaltis. Mas eu vou começar aqui as minhas, porque teve uma que foi alterada, né? Por conta da pandemia, né? Acabaram substituindo essa regra de substituição, e eu acho que ela tem que continuar, que são as 5 alterações, porque eu realmente achei que o futebol ficou bem melhor com isso. Tem um pessoal que diz aí que pode favorecer os melhores elencos, isso e aquilo, mas para mim, eu acho que isso daí é balela. Eu acho que favorece todos os times porque dá um gás a mais, eu acho que dá uma dinâmica melhor de jogo, você poder fazer essas 5 substituições, até um artifício bacana, né, só poder fazer isso em 3 paradas, né, então um técnico tem que planejar ali quando ele vai parar, quando que ele vai parar para não parar 3 vezes só e só fazer as 3 e morrer com 2 substituições. Então às vezes você acaba substituindo no primeiro tempo e no segundo tempo você só vai poder ter 2 paradas com 4 substituições para fazer, e às vezes você tem que trocar 2 nas 2 vezes, ou então troca uma em uma vez e na última parada que você tem você vai ter que fazer as 3, né? Então achei que foi legal essa substituição. Pode até pensar de ter mais parada, de não ter isso, vamos fazer as 5 substituições só nas 5 paradas, sei lá. Pode até pensar numa coisa diferente, mas eu gostei dessa regra das 5 substituições com as 3 paradas. Eu acho que foi bacana. O que tu acha, cara? Tu acha que essas 5 substituições vieram para somar? Ou então você acha que tem que voltar logo para 3, né? Como voltou a Premier League? A Premier League, apesar da FIFA ter autorizado, né, continuar com as 5 substituições, a Premier League voltou para 3 substituições só. O que tu acha dessa daí? Eu também acabei puxando uma regra aqui, mas antes de falar da minha, eu quero dizer que eu concordo com a sua, que realmente acho que, até falando enquanto treinador de futsal, e assim, se tudo der certo do treinador de campo, pra mim é muito seguro poder fazer mais de 3 trocas durante um jogo. Eu acho que é super importante. É claro que favorece quem tem um time melhor, mas quem tem um time melhor tem que ser favorecido, não tem jeito, investiu pra isso. Então eu acho que é apenas uma questão de causa e consequência. Estou muito de acordo com o que você falou. E a minha indagação aqui em relação a substituições ainda é falando sobre prorrogações, porque durante o jogo a gente sabe, né, que tem essa limitação e tal, mas eu acho que as prorrogações deveriam ser como é no futsal, com substituições ilimitadas. Seria algo muito louco, algo muito extremo. Você deve estar me achando maluco, você, ouvinte, também deve estar me achando maluco, mas eu acho que seria muito interessante. Eu acho que seria muito interessante, muito bacana. Não sei se é porque eu venho da escola do salão, futsal é minha paixão, gosto muito dessa dinâmica do salão, mas eu acho que no campo trazer isso seria muito interessante, muito louco, e poderia aparecer heróis improváveis que saíram, depois voltaram, fizeram gol da vitória, ou deram uma assistência, fizeram um lance bonito, depois de ficar um tempinho ali no banco. É loucura? É, mas eu acho que seria algo que no fim das contas seria benéfico pro futebol, porque a gente sabe que torcedor também gosta de uma loucura. Eu acho que essa daí que você falou
Eles podiam começar a testar, sei lá, eles sempre testam assim em divisões inferiores, né, em campeonatos menores. Eles sempre testam alguma coisa, deixam para testar alguma nova regra em Copa das Confederações, em Mundial de Clubes, ou então em torneio sub-20. Podiam testar essa. É maluca, é muito maluca. O ponto de pensamento é totalmente errado. É isso que faz ser tão maravilhosa essa ideia. Seria uma ideia para mudar, revolucionar o futebol. Você praticamente imagina, o cara, tu tira o cara na hora do escanteio, bota 5 zagueiros dentro da área e depois tira todo mundo, sei lá, faz essas loucuras assim. Mas a maioria dos esportes tem substituição ilimitada, né? Ou então pode-se fazer mais substituições ao longo do jogo, com basquete, vôlei, o próprio futsal. Então seria bacana essa troca aí, seria bem interessante, seria curioso, eu acho. Não necessariamente eu concordo, mas seria curioso de ver isso, um jogo assim, para ver como é que ia ser essa baguncinha bacana, né? Mas vamos lá, porque vamos dar prosseguimento, porque eu tenho uma aqui, cara, que volta e meia gera muita polêmica, e principalmente agora que a gente tem um VAR, gera polêmica, que é a do impedimento. Então, do impedimento, tem outro também que gera muita polêmica com o VAR, que já a gente vai falar aqui também, mas o impedimento, cara, eu acho que com o VAR, ele tem se tornado, acho que a maior polêmica, mais do que qualquer outra regra, porque antes o impedimento a gente tinha como algo, como assim eu posso dizer, algo exato, né? Então, impedimento ou é ou não é. Não é que nem uma bola na mão, não é que nem uma falta, que é algo interpretativo. Só que hoje, cara, com aquela linha, principalmente a linha do VAR da CBF, né, daqui do Brasil, que a gente, né, mesmo que estejamos com um telão de 70 polegadas HD, Ultra 8K, então a gente tem ainda a gente não consegue ter a visibilidade toda, e acaba se tornando meio que um negócio ali, cara, que tem gente que vê, tem gente que não vê, cria uma polêmica desnecessária. Então eu acho que a regra do impedimento poderia ter algum tipo de alteração, porque eu também não vejo sentido em você, às vezes, estar com uma linha do ombro à frente do cara e isso aí ser considerado irregular, porque eu não vejo nenhum tipo de ganho do adversário, um pouco na fresta do seu ombro, ou então um joelho tá na frente. Então, sim, o cara tá lá na banheira, eu até concordo, porque fica um jogo chato, o cara fica só lá na banheira e tal. Fica, sabe, no futsal não vai ter impedimento porque a quadra é pequena, mas no campo grande como no futebol, eu acho que tem que continuar tendo impedimento, mas você podia mudar a regra, sei lá, agora você não pode ter o corpo inteiro à frente, ia continuar um pouco mais ia continuar aquele negócio do frame, da imagem, né, para saber se o corpo todo tá na frente, mas eu acho que é mais questão também de, sei lá, o corpo inteiro visivelmente na frente, não precisa ter linha mais para marcar impedimento e tal, se o teu corpo todo estiver na frente é impedimento, mas uma parte do corpo assim, eu acho que acaba tumultuando muito o jogo, demora para o jogo, porque agora com o VAR, eu sou um defensor do VAR, acho que o VAR tem que continuar no futebol, eu acho que ele vai continuar tendo esses problemas de para lá, faz a linha, e tem que ficar fazendo a linha, puxa de ali, puxa daqui, aí, às vezes o software dá problema, aí não sei o que, a câmera tá ruim, e depois vai todo mundo no dia seguinte tá contestando, mas será que foi isso, foi aquilo? Então eu mudaria a regra do impedimento pro corpo todo, tem que estar impedimento e nada de framezinho não. Tem que estar o corpo inteiro lá visível. Não precisa uma parte do joelho, a gente tem que ver na linha se uma parte do joelho tá. Cara, tá vendo ali que o corpo inteiro tá? Beleza. Aí sim a gente marca impedimento. Mas eu acho que por uma frechinha do corpo, por uma cabeça na frente, por um joelho na frente, por um pezinho na frente, eu acho que só vai causar realmente polêmica desnecessária, mesmo com VAR. Mesmo com as linhas aí, que algumas linhas são bem feitas, visivelmente, né, dá pra ver, mas eu acho que vai acabar com polêmica desnecessária, vai acabar com esse tempo de consulta no VAR, eu acho que tem que acabar com esse impedimento de um joelho na frente. Concordo plenamente com essa nova implantação do impedimento, ou melhor, nova interpretação, né, desse tipo de jogada, porque infelizmente, muitas vezes é marcado de forma errônea pelos árbitros, né? Ainda mais aqui no Brasil. E a minha próxima regra é algo que também é um tanto quanto polêmico, porque existia no futebol antigamente, principalmente nos Estados Unidos, existia muito isso, e existe muito no futsal. Você que está nos ouvindo, que joga futsal, ou então conhece alguém que joga e acompanha futsal,
deve saber que tem o shootout. O que é o shootout? Como se fosse uma cobrança de pênalti, mas com bola rolando. Você tem 6 segundos para concluir e tem que arrastar a bola e chutar no gol. O adversário, quando você sai com a bola, ele pode ir tomar a bola de você, mas você sai em vantagem sempre, né? Porque ele fica atrás de linha da bola como uma cobrança de pênalti. E acho que poderia sim no futebol implantar o shootout, colocar um limite de faltas, como é feito no futebol, que no caso são 3 faltas. No salão também tem, mas no salão é o tiro de 10, não é o shootout. O tiro livre, né? Pra quem é a linguagem mais popular do futebol de salão. Então acho que seria interessante ter um shootout para poder esquentar mais o jogo, ter mais duelos de Diego Souza contra Cássio da vida aí, um contra um. Acho interessantíssimo. Ver a qualidade do goleiro, a qualidade do jogador para definir. É muito bacana e emocionante também. Imagina um jogo sendo decidido por um shootout. Seria bacana. Mas no caso, o teu shootout seria durante o jogo ou seria para substituir uma disputa de pênalti? Não, seria durante o jogo, porque antigamente, na MLS antiga, nos Estados Unidos, era a disputa de pênalti. Mas eu acho que assim, durante o jogo com limite de faltas, sabe? Por exemplo, 10 faltas, um shootout. Aí o futebol se tornaria até menos violento nesse caso. Os times teriam que se dosar mais para as faltas, seria um jogo mais leal. E também você teria que ser um pouco mais preciosista nesse sentido. Teria que ter um preciosismo assim, para não fazer a falta e tal, e não prejudicar a sua equipe. Porque um shootout, assim, com um bom definidor, um jogador veloz, é quase um gol. Isso, ia aumentar também o número de gols, né? Porque os times não iam parar de fazer falta, né? Eles iam acabar fazendo falta de um jeito ou de outro e acabar realmente aumentando o número de gols. Porque você ter um monte de oportunidade do cara sair na frente do goleiro ali, ele contra o goleiro, realmente ia dar uma animada aí no jogo, né? Mas a ideia aí, eu já vi alguns vídeos de shootout lá nos Estados Unidos, né, justamente com disputa de pênalti. Cara, é muito louco. A gente já teve aqui no Brasil, não sei se você assistia, mas na Supercopa Desimpedidos, lá no canal deles do YouTube, eles decidiam, né, não tinha disputa de pênalti, era no shootout. Então é muito louco, o cara sai pro goleiro, o goleiro acho que não pode sair da área, mas pode ir até o limite da área para tirar. Então acho que seria muito louco. Não sei se eu concordaria muito nisso não, porque eu acho que é criar muito problema de o juiz marcou uma falta inexistente, foi a 10ª falta, foi pro shootout, meu time tomou um gol. Acho que seria mais uma polêmica. Mas é aquela coisa que eu falei nas substituições ilimitadas. É uma linha de pensamento tão errada que é sensacional, cara. Porque seria um jogo, a dinâmica do jogo seria totalmente alterada. E aí a gente teria que repensar todo o futebol. A gente ia ter que se acostumar com um novo futebol. Eu acho que ia ser bem bacana mesmo, apesar de eu não concordar. O futebol ia ficar mais legal. Mas deixa eu ir agora para minha nova regra aqui que eu mudaria. Eu já falei aqui da substituição, já falei do impedimento. Tem uma que eu fico muito bolado. Nessa eu fico muito bolado. Eu já vou até falar logo duas, vou emendar duas pra gente já matar o tempinho aqui também. Mas primeira que eu não fico tão indignado assim não. Pra mim a paradinha por pênalti. Eu acho que devia voltar a paradinha por pênalti porque eu achava que era muito legal. Porque, cara, você tirar a paradinha, você proibir o batedor de bater do jeito que ele quer, cara, é uma infração pra ele. O outro time já cometeu o pênalti. Você tá punindo quem é que sofreu a falta. Então, ao você não deixar o cara fazer uma paradinha, você tá tirando o direito do cara que sofreu a falta, que tem um pênalti pra bater. Eu adorava a paradinha. Os caras dava aquela parada, o goleiro ia pro lado, a bola ia pro outro. Às vezes tinha um goleiro que não caía na paradinha e o batedor ficava meio sem entender o que fazer. Então eu voltaria com a paradinha assim. Agora tem aquelas paradas meio um pouquinho antes da bola, né? Às vezes dá uma confundida no goleiro, mas eu gostava mesmo daquela paradinha que o Neymar chegava na bola, brecava em cima da bola, o goleiro se jogava pro lado, aí o Neymar chutava pro outro. Eu colocaria essa regra novamente, deixar poder a paradinha. E a outra que eu fico indignado, para depois passar para tu, Marcelo, é cartão por qualquer tipo de comemoração. Tem cartão porque o cara tirou a camisa. Tem cartão porque o cara provocou o adversário. Tem cartão porque o cara foi comemorar com a torcida lá no alambrado. O cara subiu no alambrado, o cara fez isso, o cara fez aquilo, provocou o banco, não sei o que. Pra mim, comemoração de gol vale tudo. Tirando a lei de Gil, né? Claro, obviamente, respeitando sempre a lei de Gil, mas vale tudo na comemoração do gol, porque eu acho que a comemoração do gol, você tem que poder extravasar, fazer do jeito que você quiser. Se você quiser ir comemorar junto com a torcida, lá como a gente vê nessas novas arenas, o cara vai lá, tá perto da torcida, o cara vai lá, abraça a torcida. Nunca deu problema nenhum, nunca deu qualquer tipo de
de insegurança isso, né, em questão do pessoal nessas novas arenas. Teve aquele caso lá do Ronaldo que a grade acabou, mas aí o problema foi que acabou caindo, mas aí o problema é que o Ronaldo também estava com 300 quilos. Mas eu acho que a comemoração tem que ser liberada assim, não tem que tirou a camisa, tem que tomar cartão. Ah, mas porque os patrocinadores têm que aparecer. Dane-se os patrocinadores já aparecem 90 minutos do jogo, aparece durante a semana, sempre são falados. Eu acho que tem que dar cartão nenhum, porque a hora da comemoração do gol tem que ser extravasado. Tem que provocar jogador, tem que provocar a boca adversário, não quero nem saber. Não tem cartão pra comemoração do gol, que pra mim também é a mesma coisa. Eu vou punir o cara porque ele fez um gol e quis comemorar. Pra mim isso é uma palhaçada, eu acho que não tem que ter regra que impeça qualquer tipo de comemoração. A não ser que seja uma comemoração, sei lá, o cara vai fazer uma saudação nazista. Aí não, pelo amor de Deus. Aí a gente reboca o cara na mão mesmo do campo, mas qualquer outro tipo de comemoração, provocação, qualquer que seja, pra mim tem que ser liberada. Ninguém tem que ficar dando cartão, porque o cara comemorou de tal jeito e aí fez isso, fez aquilo, e o cara engravatado lá dentro do escritório achou que tem que dar cartão por causa disso. Fico bolado com esse negócio. Totalmente de acordo com as duas, inclusive a segunda também foi uma opção que eu selecionei por coincidência. Acho um absurdo você tirar a autonomia do jogador na hora de cobrar um pênalti, na hora de comemorar um gol. Eu achava a paradinha sensacional. A gente teve lance icônico do Neymar, como você bem citou, contra o Rogério Senna, inclusive, num clássico. Teve lance do Felipe Coutinho também, ainda no Vasco. Grandes lances marcantes, muito bonitos, que entraram para a história do futebol brasileiro de formas inimagináveis. Não acho que eles deveriam simplesmente ser dosados, assim como as comemorações, né? Você vê aí muitas comemorações que já foram icônicas. Pra mim, aquela comemoração que o jogador sai correndo, tira a camisa, joga pro alto pra torcida, não deveria ter passivo de cartão, porque, cara, por mais que tenha esses patrocinadores e tal, da camisa, tem que aparecer, como você bem falou, ela aparece o jogo inteiro, aparece em publicidade, tem hoje em dia Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, tem tudo para aparecer os patrocinadores da camisa para divulgar, comercial de TV e anúncio e tudo. Então não tem necessidade, na hora do gol é êxtase, o jogador tem que fazer o que ele bem entender naquele momento. É claro que, contanto que respeite as pessoas, né, naquele caso que você citou e tal, não é muito bacana de fazer mesmo, mas tirando casos assim, que são até crimes, porra, você não pode ficar segregando os caras, não pode ficar cerceando a liberdade deles de comemorar um gol, de cobrar um pênalti, não pode tirar essa autonomia do jogador. Estou totalmente a favor dessas duas implementações que você citou aí. Acho que o futebol voltaria a ser muito mais legal, como já foi, bem mais, com tudo isso sendo permitido novamente, Daniel. E agora falando sobre a minha última regra que eu mudaria, e também citando o fato dos cartões, seria a implementação do cartão azul. Como assim cartão azul? Cartão azul de 15 minutos fora, porque a gente vê hoje a árbitro voltando, expulsando o jogador quando não é para expulsar, por mais que tenha sido uma falta que assim, ele jogou para vermelho, ou segundo cartão amarelo, enfim, talvez o cartão azul poderia ser o segundo cartão amarelo no caso, né? Ao invés da expulsão, o cara já tomaria direto o azul, que seria 15 minutos fora, depois poderia retornar ao jogo. É óbvio que se ele tomasse o cartão com, sei lá, mais de 30 do segundo tempo, ele não poderia retornar, por questões de tipo tempo de jogo mesmo, mas eu acho que seria interessante, seria algo que a gente poderia estar aderindo no futebol. E já pegando um gancho também, que eu acabei de lembrar de mais uma aqui, que eu nem tinha escrito, mas veio na minha cabeça agora, falando sobre um cartão diferente, seria o pedido de tempo do treinador. Como a gente tem no futsal, como a gente tem no futset, cada treinador, em determinado momento da partida, né, em cada um dos intervalos ali de tempo, no primeiro e segundo tempo, tem direito a pedir tempo para poder conversar com o time, organizar uma jogada. Enfim, isso tem muito no basquete também, no basquete a gente tem até mais, né, no caso, mas eu acho que seria muito bacana implantar isso no futebol de campo também, como já tem no futebol de salão e no futset. Hoje, começando aí pela última, né, o comentário da sua última, hoje a gente meio que tem, pelo menos no Campeonato Carioca aqui, né, a gente tem aquela parada técnica, é mais por conta do calor também, né, mas todos os 20 minutos a gente tem pelo menos a parada técnica pro técnico conversar ali com o time, mas seria legal você também ter se você não instituir essa parada técnica aos 20 minutos, você poder ter uma parada para o técnico conversar ali e tentar ajeitar alguma coisa. A outra, cara, faz sentido também pra mim, porque, pô, às vezes tem um cara que
sei lá, a gente teve essa semana também, não sei se chegou a ver aquele, no caso, acho que se não me engano, na Copa do Nordeste, o cara foi expulso com 10 segundos de jogo. Pô, sei lá, fica, às vezes até um jogo feio. Tudo bem que o cara enfiou um maior pezão na cabeça do outro, tal, agressão, mas sei lá, acho que às vezes com um jogo feio, quando o cara fica expulso no iniciozinho do primeiro tempo, acho que vira um ataque contra a defesa. Eu sei que o time que não teve o cara expulso, isso não vale nada, né? É melhor, até melhor, porque o cara vai ficar com um a mais desde o iniciozinho, mas sei lá, pra gente, assim, fora do jogo, fora de questões do coração, de questões de benefício próprio, pra quem a gente esteja torcendo ali no jogo, eu acho até bacana pensar nisso, você não, pô, sei lá, acho meio feio quando o cara é expulso com 10 minutos do primeiro tempo e tal, aí vira um jogo ataque contra a defesa, ainda mais quando é um time grande, quando é um time pequeno, já é um ataque contra a defesa, então aí mesmo que vira, já é um líder contra o lanterninha, fica um negócio meio feio, fica um negócio meio xoxo. E já que você acabou trazendo uma também que você não tinha notado, eu lembrei agora outra que você falou dos cartão, eu também aboliria suspensão por cartão amarelo. Não vejo sentido nenhum, não vejo realmente sentido nenhum, porque que o cara tem que parar de jogar só porque ele tomou 3 amarelos, ou então você aumenta esse limite de amarelo. Algumas outras ligas, né, não são 3 amarelos, são 5 amarelos, mas eu não vejo muito sentido não sei que seja, sei lá, uma agressão o cara tomou um dos amarelos dele, foi porque ele deu uma cotovelada no cara de propósito. Isso seria expulsão. Mas sei lá, eu não curto muito isso de suspensão por cartão amarelo. Não vejo como... Primeiro, se era pra coibir violência, não coibiu, porque até hoje a gente tem suspensão. E segundo, porque eu realmente não vejo sentido nenhum. Se você ganha um cartão vermelho, beleza. Se você ganha se agrediu o cara, o STJD vai lá e te tira por mais jogos, porque é diferente uma agressão porque você parou uma jogada de uma expulsão porque você acertou o cotovelo no outro, no amiguinho lá, você cuspiu na cara dele, aí você vai pro STJD. Mas você suspendeu um cara depois de 3 jogos porque o cara tomou 3 amarelos, então 3 amarelos é igual um vermelho, sei lá, às vezes é uma falta boba que o cara fez, o cara puxou uma camisa, o cara só parou um contra-ataque e tal, o cara vai ficar sem jogar por causa disso, às vezes fica até fora de uma final. É uma regra até que eu gosto muito, você acabar colocando você abolir, né, na semifinal, por exemplo, nos cartões, então não tem como você tomar um cartão amarelo, um terceiro cartão amarelo e ser expulso e não jogar uma final. Acho que esse tipo de coisa vem até para poder melhorar o futebol. Eu não gosto muito da suspensão. Mas a minha última regra de hoje, vamos voltar, acabei inventando uma aqui no meio, acabei seguindo o Marcelo, mas a minha última regra de hoje, que eu acho que depois do impedimento no VAR, né, eu acho que essa é a mais polêmica, que é a famigerada mão na bola, bola na mão, porque todo ano a gente vê isso mudar. Todo ano mesmo, mudou agora de novo, mudou uns 2, 3 anos atrás, todo ano a gente vê mão na bola, bola na mão, o que tem que ser marcado, movimento antinatural, movimento natural, e aí pegaram um negócio, uma regra, é tanta regra que no final não é regra, o negócio da mão não é regra, é mais interpretação do que exatamente regra, porque não fica um negócio definido, fica um negócio de movimento antinatural, natural, mas aí quem interpreta é seu juiz. Então, que regra é essa que é totalmente interpretativa, você não tem como julgar ali na hora, que você tem que ficar vendo no monitor várias vezes, 3, 4 minutos, para entender se realmente é ou não é mão na bola. Para mim, mão na bola com o braço aberto, não interessa de onde a bola veio, não interessa se é sem querer, para mim, tá com o braço aberto, é pênalti, é falta, não interessa a parte do campo. Para mim, se tá com a mão aberta, tem que ser marcada a falta. Ah, mas aí vai fazer o que com o braço do cara? Ué, paciência, é futebol. Se fosse para botar a mão na bola, era handball. Você não vê no basquete, se a bola bater no pé do cara, acabou a jogada. Então, se a bola bater, sei lá, em outros esportes assim que são jogados com a bola na mão, no handball, se a bola bater, acabou. Então, é para jogar com a mão o handball. Então, futebol é para jogar com o pé, bateu na mão que tá aberta, que realmente está ali e acabou impedindo a passagem da bola, alguma coisa assim, para mim pode ser marcada a falta. Eu cresci sendo assim, eu cresci vendo os comentaristas de arbitragem, né, nos jogos, falando assim, tá com a mão aberta, então é falta, não sei o que. Para mim tem que ser assim, porque é regra, cara, uma das regras que você tem para colocar como falta, então você acaba colocando ali a falta, né, para você definir o que é e o que não é, até para tirar um pouco dessa interpretação toda, essa interpretação, meu Deus do céu, cada ano muda, é uma loucura, e vem o comentarista de arbitragem na TV tendo que explicar, mas aí explica para o juiz, mas aí a torcida, grande parte da torcida não tem acesso,
que mudou essa regra, que aí, se a bola vier do adversário com tal distância, mas se a bola vier do cara do mesmo time, não é pênalti, não é falta. Então, para definir, para ser o mais objetivo possível, acabar com o máximo de polêmica, mão aberta é falta, é pênalti, mão perto do corpo ali, tá perto do corpo, tá protegendo alguma parte do corpo, o braço não tá muito distante do seu corpo, para mim não é falta, pode seguir o jogo, e para mim tem que ser assim, pra gente acabar de vez com todas essas polêmicas, pros podcasts que a gente vem gravar, nos programas pós-rodada, aí, nesses bate-bola da vida, nesses mesa redonda da vida, a gente não perder 5 horas falando só de arbitragem, só de decisão do árbitro, porque eu acho que o futebol tem que ficar, as regras do futebol tem que ser mais objetivas. Também sou muito a favor dessa questão, acho que o jogo fluiria de uma forma muito melhor, os árbitros se equivocam muito com essa questão que você citou, então acho que, assim, até pela questão que eu falei, o jogo fluir, o certo seria mesmo que basicamente todas ou quase todas as nossas sugestões fossem seguidas para que tivesse um futebol melhor, né, Daniel? E dito isso, infelizmente estamos chegando naquela hora, galera, aquela hora triste, chata, mas necessária, que é a parte final do nosso programa. Então, nesse retorno, eu gostaria muito de agradecer a você por ter nos acompanhado, descansou como a gente nas últimas semanas, mas estamos voltando com tudo, vai ter muita novidade esse ano, promete, vai ter muita coisa bacana para vocês, muito conteúdo, e continue mandando feedback, nos acompanhando nas redes sociais, dando aquela curtidinha, aquele comentário, pedindo, porque está sendo muito bacana essa interação com vocês. Eu estava com muita saudade de todos vocês, até desse chato que grava comigo aí, desse tal de Daniel. Então é isso, galera, um forte abraço a todos, e até a próxima. Apito final no Boleirando de hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram nessa volta aí no Boleirando, esses 45 minutos do segundo tempo que a gente vai tocar aí. Não serão os 45 minutos finais, que a gente tem aí, a gente vai mudar a regra e a gente vai ter prorrogações e prorrogações infinitas para esse podcast Boleirando. Você que está ouvindo hoje, não sei se hoje, não sei se ontem, não sei se amanhã, mas você já sabe que o novo horário, o novo dia aí do nosso podcast são as sexta-feiras ali, por volta das 6 horas, então a gente está aí para você aproveitar no seu sextou, a gente está colocando aí o podcast agora para toda sexta-feira, até para aliar com nossos calendários aqui de trabalho, de estudo. Então sexta-feira é o novo dia do podcast Boleirando. Muito obrigado pela audiência de vocês, por ouvir, né? Então que essa volta aí do podcast seja muito bacana, contribua com a gente também, siga nossas redes sociais, falem lá o tema que vocês querem ouvir, se tem algum tema que a gente ainda não abordou, que vocês gostariam de ver a gente falando, construam esse podcast com a gente, porque esse podcast é de nós para vocês, de vocês para nós. Então vamos construir juntos aí para que um dia a gente possa ser esse maior podcast do Brasil. Infelizmente eu tenho que gravar com o Marcelo, né? Infelizmente. As brincadeiras à parte, vamos torcer também para essa fase passar logo, para quem sabe um dia a gente poder gravar juntos também, porque gravar pela internet, às vezes cai a internet de lá, cai a internet de cá, às vezes o microfone não tá muito bom, então que essa fase passe logo, que a gente possa voltar à vida normal, né? E que a gente possa ter mais e mais podcasts Boleirando para sempre aí, para todo esse Brasilzão que nos ouve. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma parceria. Por hoje é só, galera, e até a próxima. Não.